Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Supremo na Semana com as principais decisões aqui do Supremo Tribunal Federal nesses últimos dias. No episódio de hoje você vai ver que o STF invalidou a lei de Uberlândia, Minas Gerais, que proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19. A gente também vai mostrar que os ministros validaram a emenda que flexibilizou o regime de contratação dos servidores públicos. Tem também o julgamento das leis sobre institutos de perícia e peritos criminais. E a gente também vai dar aquela passada nos destaques aí, falando sobre a audiência pública, sobre a isenção de impostos para os agrotóxicos e também sobre a homologação do acordo para reparação dos danos ambientais causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro hoje, só eu e o Mauro, a gente vai tentar te deixar por dentro de tudo isso e muito mais, né, Maurinho? É isso, Ale. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF, e vou contar um pouco dessa semana, uma das mais lotadas Com que eu me certeza. lembro, assim, nesse ano, assim, com mais eventos, mais julgamentos. A gente estava falando aqui, né, que um podcast, a gente faz o nosso roteiro aqui, né, de quinta para sexta, nunca teve um podcast com tanto processo. Tantos assuntos, processos, audiências É isso. acontecendo, coisas que vão acontecer. Realmente, o Supremo está no momento de, né, atividade Tá plena. todo A vapor. todo vapor, mas vamos lá. Vamos em frente. Olha, vamos falar da audiência pública, rapidamente os destaques, para a gente chegar naqueles inúmeros julgamentos que a gente tem ainda para falar, mas vamos falar da audiência pública, que a gente não pode deixar de falar, importante, aliás, sobre a isenção dos tributos sobre os agrotóxicos. Foi realizada aqui na terça-feira, dia 5, foi convocada pelo ministro Edson Fachin, que é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL, partido PSOL, que questiona a legislação que trata das desonerações fiscais para os agrotóxicos, pesticidas. Acho importante a gente dizer que foram ouvidos, acho que 36 ou 37 expositores. Isso. E aí, o que eles colocaram ali, cada parte ali defendendo o seu lado, por exemplo, os contrários destacaram os impactos sobre a saúde humana, lembrando que isso é muito ainda mais prejudicial sobre a população indígena, as terras indígenas, e já o lado que é mais favorável, falando da importância desses agrotóxicos, né, para a produção agrícola nacional e a participação, destacando aí a participação do Brasil nesse mercado internacional que hoje exporta produtos para pelo menos 100 países, ou seja, lembrando o quão importante é isso aí para o setor, economicamente falando, para o setor, né, Mauro? Balança econômica do Brasil, né, está Sim. envolvido, Uhum. são produtos que são Sim. exportados, como você diz, por um lado. Então, assim, é um tema. O PSOL, que é o autor da ação, ele afirma exatamente, né, riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente causadas pelos agrotóxicos. Então, tudo começou aí, Uhum. né, os argumentos do autor da ação para questionar essa norma, né, que instituiu essas desonerações fiscais e permite aos estados, inclusive, zerar impostos sobre os agrotóxicos. Então, a discussão foi basicamente essa: saúde, segurança alimentar. De um lado, saúde, segurança, e do outro, do dinheiro. outro lado, economia, exatamente, Uhum. rodar a balança comercial. Realmente, não é nem só dinheiro, mas alimentar as pessoas. Sim, sim. Não, tem que produzir Tem alimentos. peso. Tem muita gente no Brasil, tem muita gente no mundo, tem que alimentar esse povo todo. Mas, por outro lado, a questão da saúde, o agrotóxico causa problemas à saúde, ao meio ambiente. Então, é mais um daqueles temas multidisciplinares, como se diz, que envolve várias disciplinariedades. Então, é o típico tema que vale uma audiência pública para ouvir os especialistas nas suas áreas de expertise, como ele diz, no seu conhecimento. E, no fim das contas, essas contribuições que eles trouxeram, né, vão acabar ajudando a corte a decidir sobre a ação, né? É isso, porque os ministros entendem do jurídico. Mas muitas vezes os temas técnicos de áreas científicas, que seja, os ministros não têm um grande conhecimento. Então, essa é a função da audiência pública, trazer conhecimentos de outras áreas que não o jurídico. O jurídico os ministros entendem, vai ter um momento em que vai ter as sustentações orais no julgamento, então essa parte jurídica é tratada em outro momento. A audiência pública normalmente tem essa função, trazer elementos que não são de conhecimento dos ministros em áreas mais técnicas e científicas, e foi o caso. Então eles falaram muito da questão do agrotóxico, do alimento, da saúde, se faz, se não faz mal, a necessidade para a economia, enfim, isso que você também mencionou no começo, todos esses temas que não são estritamente de direito, de jurídico. Então, isso vai ajudar Essa os parte de ministros. reflexão, né? Exatamente. Aí agora isso vai para os ministros todos, é distribuído para todos os 11 ministros, e aí o ministro prepara o seu voto e libera o processo para julgamento, ainda sem data definida para isso. Tá certo. E hoje aqui no Supremo também tá rolando um seminário internacional que eles estão recebendo árbitros, né, do Tribunal Permanente
do Mercosul, de revisão do Mercosul também. Muitos estrangeiros aqui hoje no Supremo, né, Isso, a Mauro? gente grava na Um sexta-feira e seminário hoje importante. está acontecendo. São 20 anos de criação, né, desse tribunal, né, uma organização que trata da solução de controvérsias no Mercosul. Né, ele é voltado basicamente para essas relações entre os estados, entre os países, né, do Mercosul, cuidar dos acordos que são tratados, né, das relações entre as normas, tentando uma normatização das normas, né, equalização de normas internas dentro do Mercosul. Então, é um tribunal importante, já com 20 anos, e aí esse encontro, então, aqui para tratar objetivos, perspectivas, o futuro, né, o papel dele no futuro do Mercosul. Então, está acontecendo agora com a presença de vários ministros aqui da casa e representantes dos países do Mercosul. Perfeito. E agora eu acho que a gente tem que falar também do acordo, da homologação do acordo para a reparação dos danos causados pela tragédia lá na barragem de Mariana, Minas Gerais, um valor altamente significativo de 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias que foram prejudicadas por essa tragédia, né, Mauro? Isso, de acordo com o ministro Barroso, um dos maiores acordos ambientais da Da história, história, pelos valores. pois é 100 bilhões para a União, estados de Minas Gerais, Espírito Santo e municípios que, claro, aderiram a esse acordo para aplicação também em projetos ambientais, socioeconômicos, programas de transferência de renda, tudo entra nesses 100 bilhões. Todos os danos, né, que seja social, que seja ambiental, que seja, né, organização de cidades, enfim, todos os danos que foram causados estão abrangidos nisso, e a adesão de pessoas, aí sim, pessoas que quiserem, é de adesão voluntária, desculpa. Entendi. As pessoas podem aderir a esse acordo, ou não, se não quiserem, né? Uhum. E o importante a gente sabe que tem uma ação acontecendo na Inglaterra, Uhum. né, tratando Aham. disso, pessoas pedindo porque as empresas têm a sua matriz lá, A sede. né, então Uhum. pedindo lá os danos. E aí uma das coisas que ficou decidido aqui, essa decisão a gente tinha falado na semana passada, a Sim. questão de Mariana, e agora voltamos a falar com a homologação. Homologação, foi confirmado isso Isso, os pelo ministros, Supremo. o plenário. E aí essa decisão vai ser repassada para cortes, qualquer outra corte internacional que esteja discutindo esse tema, para saber, então, que o Supremo Tribunal, a cúpula do Judiciário brasileiro, deu uma decisão para a causa, né? Uhum. Fechou um acordo, homologou, não fechou não, mas homologou esse acordo. E aí outra coisa importante é a gente lembrar do porquê que o Supremo, né, porquê que o caso veio para cá. As partes envolvidas, todas as partes, incluindo o Ministério Público, Defensoria Pública, as empresas, as associações envolvidas, municípios, estados, pediram que o caso viesse para o Supremo de uma vez. Ele estava sendo tratado no TRF6, Uhum. mas diante da possibilidade desse conflito federativo, Sim. né, o caso necessariamente acabaria vindo para o Supremo, então pediram, olha, que o Va- Supremo já analise... Vamos acelerar, né? Já que vai parar lá, vamos resolver de uma vez por todas. Exatamente. Inclusive, o ministro Barroso falou no dia da homologação, que eu achei interessante, que ele fez um estudo, né, de vários, enfim, várias ações envolvendo questões ambientais, tragédias ambientais, e o que chama a atenção é que esse acordo foi fechado num tempo bem razoável, né? Foi. Ele chamou atenção para, enfim, coisas que levaram, ações que levaram décadas para serem definidas, concluídas, e esse realmente é um motivo de orgulho para casa, né? Não vamos dizer que a gente não pode dizer que foi rápido, porque realmente tem bastante Não, tempo, mas para em o tempo do comparação, judiciário que você diz, exatamente, achei realmente. isso. E é só para registrar, a gente falou de um acordo total de 170 bilhões, eu chamei a atenção para os 100 bilhões, mas aí ainda tem 32 bilhões de recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e 38 bilhões restantes que já foram gastos antes do acordo em ações de reparação dos danos. Isso, É isso, e só outra para a gente fechar informação. essa conta. E outra informação que ele passou aqui é importante. Esse acordo foi negociado, foi tratado num ambiente que todas as partes tiveram direito à voz, puderam se manifestar, tinham representação, tá? Isso é uma mediação conduzida em ambiente qualificado que garantiu livre manifestação das partes e amplo acesso à informação. Todas as partes estavam representadas. Então, assim, houve teria havido esse consenso entre todos os envolvidos no processo. Foi um acordo que ouviu a todos. Perfeito. Não é uma coisa colocada de cima para baixo. Tá? O ministro deixou isso bem claro. Tá certo, então vamos para o nosso plenário maravilhoso com várias ações. Vamos começar aqui o Supremo acabou invalidando, né, aquela lei de Uberlândia, Minas Gerais, que proibiu a vacinação compulsória contra a Covid-19, principalmente outras doenças aí também, a reboque, vacinas, exatamente. E a aplicação também de restrições e sanções às pessoas não vacinadas, inclusive agentes e servidores públicos.
eu acho que a gente tem que falar um pouquinho desse caso, mas lembrando que desde 2022, uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso já tinha feito a suspensão dos efeitos dessa norma, não é isso? Isso, porque a lei foi criada durante a Sim. pandemia, né? O Supremo já tinha se manifestado pela possibilidade da vacinação compulsória. Já entendia que a vacinação compulsória, que os ministros deixam muito clara a diferença entre a vacinação compulsória e a Aham, forçada, né? exatamente, é Então, importante a gente assim, falar isso. você não pode obrigar, forçar uma pessoa a pegar ela na rua pelo braço e levar para vacinar. Não, não pode. Agora, você pode dizer que é compulsório. E se a pessoa decidir não se vacinar, ela tem direito? Tem. Mas o Estado pode, por meio de lei, dizer, olha, você não pode entrar em determinados ambientes, Medidas indiretas, né? A você não gente pode participa dizer de assim. concurso, você não entra Isso. em avião, você, enfim. Aham, Isso é possível o Estado fazer, isso. tá? Então, E levando em consideração a importância para a saúde pública, especialmente naquele momento de pandemia, exatamente, cabia esse exatamente. tipo de medida. E a norma, o ministro até Flávio Dino, que trouxe essa observação, além da Covid, ela dizia vacinas em geral. Uhum. Era especificamente Covid, mas um determinado dispositivo dizia e outras vacinas, ou seja, não se pode obrigar nenhum tipo de Quer vacina. dizer, vai na contramão de tudo Na que o contramão de Brasil tem tudo. feito, as campanhas, tudo que tem feito ao longo dos últimos, sei lá, das últimas décadas. E exatamente, e contra o que o Supremo já tinha falado, que é possível a questão da vacinação compulsória, e contra os estudos científicos, né? Isso que o Supremo quis deixar bem claro, assim, é contra o que o Supremo tinha dito, é contra os estudos científicos, que foi o que norteou, na verdade, a decisão do Supremo, e um ponto muito importante, é uma decisão que a lei já estava suspensa pelo ministro, como você bem lembrou no começo, já estava suspensa, mas fica aqui um entendimento do Supremo. O ministro Alexandre fez questão de frisar isso no voto dele. Fica bem claro que, havendo uma nova pandemia, uma nova situação como essa, isso não será aceito. Esse é o entendimento do Supremo. Então, Certo. alguma confusão, isso aí já teria sido prejudicado, a lei já não valia, a pandemia já acabou, tudo isso para trás, ele está dizendo, olha, Tem o ok, entendimento pacificado a partir de entendimento agora. pacificado que essa para trás não valia, e se vier para frente, o Supremo já entende que não vale. Então fica vamos dizer assim, um recado de qual é o entendimento do Supremo se isso vier a acontecer novamente. Isso é bastante importante. Perfeito. Agora vamos falar que o Supremo validou, confirmou aquela emenda que flexibilizou o regime de contratação de servidores públicos. Na verdade, o que o STF fez foi declarar a constitucionalidade de um trecho da reforma administrativa de 1998 que acabou suprimindo a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias, das fundações públicas federais, estaduais e municipais. É muita Isso, gente. é bastante gente. É um tema bem Isso delicado para interessa a gente muita tratar, gente. interessa muita gente, é uma decisão importante. A Constituição, no texto original, previa o regime jurídico único, ou seja, Sim, só um regime, né, para um todos os estatuto servidores. para todos os servidores. A emenda constitucional 19 de 1998 veio e disse que era possível que houvessem esses dois regimes, o regime estatutário, como se diz, né, o regime jurídico único dos Aham, servidores, e a possibilidade de uma contratação pública o CLT. tipo CLT, claro, a ser regulamentado. Havia essa possibilidade, ficou valendo essa emenda até 2007, quando o caso que já estava no Supremo teve uma decisão aqui do plenário com uma liminar afastando a emenda constitucional, suspendendo ela até o julgamento de mérito. Tá, Voltou a valer o regime jurídico único previsto no texto original da Constituição. ok. Agora o caso vem a julgamento, e já vinha, na verdade, aqueles casos que, né, vêm com pedido de vista, e o Supremo... A questão aqui é a constitucionalidade formal, Ale. Exatamente, a gente Hanna entra já... não, desculpa, eu ia falar que a Hannah lembrou isso outro dia. Isso, A questão não é nem o conteúdo em si, eles estavam questionando o trâmite, a tramitação, aquele rito no de Congresso. exatamente ter passado, porque a emenda constitucional é bom a gente lembrar, né, que tem uma aprovação muito específica, tem que ser 3/5 dos 3/5 dos votos, votos, dois dois turnos cada turnos, casa. isso. E aí esse era o problema apontado pelos autores, são vários partidos que entraram contra essa emenda constitucional, alegando que ele não teria respeitado esse trâmite, que teria, como uma situação que a gente falou na semana passada, Exato. retrasada, teria tido uma mudança no texto e ele teria que ter voltado para outra casa para passar de novo por 2 turnos, né? Mas, por maioria, o Supremo entendeu, seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, que não houve mudança. Essa mudança que realmente aconteceu
foi uma mudança de revisão, de novo, uma alteração Muito pontual. de colocar um trecho da norma em outro local. Só Certo. mudaram o endereço daquele trecho, mas não foi uma emenda aditiva, foi uma emenda de revisão. Não altera. Então, nesse Ou caso, seja, não houve... não mudou, não Aham. há necessidade de ir para outra casa. Esse foi o entendimento da maioria dos ministros. Perdão, descartando então esse argumento. Essa inconstitucionalidade formal. Não houve, a tramitação dela no Congresso foi perfeita, foi normal, né, seguiu o rito, como você disse no começo, então eles validaram a emenda. Ou seja, voltou a ser possível a coexistência de um regime jurídico único, né, nos entes, né, na União, Estados, municípios, na administração direta, vai poder ter o regime jurídico único e contratações públicas de trabalho, tá? Vão poder coexistir esses dois regimes, claro. Tem que ser regulamentado, isso não é... Primeiro, a decisão só vale daqui para frente. Exatamente. Tá? Isso é importante. Porque tem gente preocupada. Casos para trás não vão mexer. Nenhum servidor que está hoje, enfim, na União, em algum estado, do quadro. não vão mexer. A situação dele não muda, até por questão, perigo de questões previdenciárias, uma confusão administrativa. Segurança jurídica, Segurança jurídica. Quem vai ficar do jeito que está, não muda em nada. Quem vai entrar daqui por diante? Daqui por diante, depois da regulamentação. Depois da regulamentação. Primeiro, a decisão vale a partir da ata, há que se regulamentar, o concurso público vai continuar sendo exigido, como acontece em estatais, você tem contratações de funcionários públicos em estatais, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que passam por um concurso público. E então, são contratados pelo regime da CLT, né? CLT, mas passam num concurso. Agora, o pessoal, eu vi muitas matérias hoje, as pessoas questionando a questão da estabilidade. E que não é assim também. Mesmo os seletistas do serviço público, eles têm uma questão diferenciada. Primeiro, vai vir a regulamentação. Sim. Então, a gente vai ver o que tem. O servidor público, esse permanece com a estabilidade do jeito que está. O regime dele permanece o regime jurídico único em que há estabilidade depois daquela fase probatória, o estágio probatório, aquele inicial. A questão dos contratados temporários, aí vai vir a regulamentação, vai dizer como funciona, mas é um concurso público, então o Supremo já entende que você entrou por um concurso, você não pode sair simplesmente ser colocado na rua. A gente já falou isso também no outro episódio, que tem que ser formalizado a demissão, enfim, tem que ter justificada. Isso, ela não pode ser assim, né, por vontade própria de cada chefe que entra, porque muda um governo, muda uma gestão, bota todo mundo para fora e contrata outro, isso não pode. Então, essa questão da estabilidade não é isso que está se falando. Eu também vi na imprensa algumas matérias citando aí que acabaria com estabilidade. Primeiro, não, vamos ver a regulamentação que vai vir e o funcionário público, que já existe nessas estatais, ele tem uma certa estabilidade, há um certo respeito à estabilidade do servidor e do funcionário. Servidor não, o servidor tem estabilidade. Do empregado público, do empregado público, do funcionário público. Isso. Agora vamos falar que foi suspenso o julgamento também sobre condições para esterilização voluntária. É uma ação que foi movida pelo partido PSB, que questiona pontos, né, dispositivos da Lei do Planejamento Familiar, uma lei que é de 1986, uma ação que começou a ser julgada em abril deste ano, teve a leitura do relatório pelo ministro Nunes Marques, a apresentação dos argumentos das partes, de terceiros, aquele julgamento em duas fases, né, Mauro? Isso, exato. Sendo retomado agora, que acabou suspenso, mas vamos falar um pouquinho dessa história. Isso, o ministro Nunes Marques, se não me engano, só ele que chegou a votar, e o ministro Flávio Dino, os dois votaram, né? Então, como você lembrou bem, a lei trata dessa questão de esterilização voluntária, lacreadura e vasectomia principalmente, né, são as mais conhecidas, mas a norma impõe condições, idade mínima de 21 anos, né, ou 2 filhos vivos. Tá? E aí a discussão era, isso aí está influenciando no planejamento familiar das pessoas, enfim, isso aí está impondo alguma coisa, está permitindo vulnerabilidade de jovens, porque você pega uma adolescente com 15, 16 anos que tenha 2 filhos, pela lei já seria permitido. E intelectualmente, muitas vezes, emocionalmente, não tem uma condição de decidir uma questão tão definitiva nessa fase da vida, né? E aí foi exatamente o voto do ministro Nunes Marques nesse sentido, né? Ele entende que 21 anos com capacidade civil plena, ok. A partir de 21 anos e com capacidade civil plena. A pessoa tem que estar capaz de todos os seus atos civis. A questão dos 2 filhos vivos, né? Ele limita dizendo que 2 filhos vivos para pessoas com capacidade civil plena. Ou seja, 21 anos e 2 filhos vivos. Ele não falou 21 anos, porque é capacidade civil, você tem situações que pode haver uma emancipação, uma questão de entendimento de idade, mas capacidade civil plena, você não vai ter
jovens de 14, 15, 16 anos podendo fazer esse tipo de coisa. Então, você está garantindo, né, porque ele entende que tentar proteger adolescentes dessa forma, você, na verdade, está causando talvez mais problema. Não é assim. Primeiro, o Estado não pode se meter no planejamento familiar. O planejamento, quem faz o planejamento familiar é a família. É. O Estado tem que dar condições, ele cita aqui, né? Você dá a pílula, você dá DIU, você dá diafragma, a pessoa evitar engravidar, o Estado tem que fornecer esse tipo de coisa. Agora, você fazer essas questões que são irreversíveis, uma laqueadura, uma vasectomia, o Estado impor isso, dizer que ele quer evitar tal coisa, não. O Estado estaria se metendo numa decisão que é pessoal, familiar. Uhum. A lei fala lei do planejamento familiar. Então, o Estado não pode se meter nisso. Tá? Então, esse é o voto, basicamente, do ministro Nunes Marques, dizendo 21 anos, capacidade civil plena, ou 2 filhos vivos, e capacidade civil plena. Ok. Tá? A pessoa tem que ter essa ideia. O ministro Flávio Dino acompanhou, e ele só tira, na verdade, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui o ministro Flávio Dino, um ponto da lei que fala exatamente que essas limitações são a fim de desencorajar a esterilização, aconselhamentos a serem feitos para desencorajar a esterilização precoce. Tá. E aí ele fala exatamente que o Estado não tem que fazer aconselhamento, não tem que se meter no planejamento familiar. O Estado fornece o que tem que fornecer como anticonceptivo, certo? Contraceptivo, desculpa, mas não dizer o que deve ser feito, né, ou direcionar isso ou aquilo. Então, não. A lei vai ter que ser entendida nesse aspecto, de acordo com o voto do ministro Nunes Marques e Flávio Dino, de que 21 anos de idade com capacidade civil plena ou 2 filhos vivos e capacidade civil plena, e sem esse trecho que fala que a intenção é desencorajar a esterilização precoce, né? A necessidade de aconselhamento, né, do Estado para desencorajar a esterilização precoce, e aí o ministro Cristiano Zanin vem e pede vista do caso. Suspendeu, e é aquele prazo regimental para ele apresentar o voto vista. Exatamente. Vamos falar agora da linha amarela, Rio de Janeiro, uma linha que atende aí milhares de cariocas, fluminenses, enfim, importantíssima na cidade, e o Supremo vai decidir se essa administração da linha amarela será retomada pelo município do Rio, não é isso? Isso, mais um daqueles casos aqui que para a gente explicar é delicado, porque vai e volta, vai e volta. Começando lá no TJ do Rio de Janeiro. Vamos começar. A lei. Tá. A lei autorizou o fim da concessão. Okay. O município do Rio de Janeiro podia pegar de volta a administração da linha amarela. Havia uma concessão, houve uma licitação, houve uma concessão para uma empresa concessionária por meio de uma lei, e aí veio essa lei nova agora e fala, não, você pode acabar com essa concessão, ele chama de encampação. É isso? Eu vi, isso mesmo. Isso. Permitiu que o município pegasse a administração de volta dessa linha amarela sem pagamento de indenização à empresa concessionária. Tá. Aí, claro, a empresa, a associação dessa empresa entra no TJ pedindo para suspender essa lei. O TJ acolheu o pedido, sustou os efeitos dessa lei. Tá? Por entender que a empresa, de fato, teria, no caso, sido violado o direito da concessionária, não é isso? A ser indenizada. Exatamente, então, indenização perfeito. Justa. Exatamente. O caso veio para o STJ. O STJ derruba a decisão do TJ. Tá? Voltou a valer a lei. O TJ tinha derrubado a lei e o STJ derruba a decisão que tinha derrubado a lei. Olha a confusão, né? Então, a lei voltou a valer. Tá. O município tinha autorização legal e estava valendo para tomar de volta, né, o controle da linha amarela. Tá. Né? Aí vem a outra associação, não, a própria, né? A Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovia, aí o caso vem para cá. E vem para o Supremo dizendo que o STJ teria extrapolado a competência. E aí que veio a decisão dessa semana agora, que basicamente, de quem é a competência para desenrolar esse imbróglio? Tá. A quem cabe isso? Ao STJ, que já deu uma decisão lá? Isso é uma questão infraconstitucional ou tem uma questão constitucional? Porque o Supremo, quando analisou uma STP, que chegou aqui, um pedido de suspensão dessa decisão, o Supremo, lá atrás, o presidente da época, entendeu que não seria o caso. Não teria caso constitucional aqui, não seria caso do Supremo. Tá. E aí, o caso vem aqui dizendo, né, essa associação diz, está vendo? O Supremo já disse que não é o caso. Agora, a decisão do STJ está desrespeitando isso. Aí a discussão básica dessa semana é competência é do Supremo ou do STJ? Exatamente. Tem questão constitucional envolvida? E aí você já citou exatamente a primeira, indenização, direito fundamental a uma indenização justa. Direito à propriedade, liberdade econômica, né? Claro. Então, assim, tudo isso são direitos que estão na Constituição, que são garantidos, né? Então, o ministro Luiz Fux, relator do caso, entendeu? Não, é uma questão constitucional, sim.
certo? Então, de quem é a competência? Do tribunal a quem compete o caso. Como o caso é constitucional, compete ao Supremo. Então, aqui o Supremo o plenário não decidiu o caso. Ele decidiu que o STF vai decidir. Ele decidiu que vai decidir sobre Exatamente. que a competência já dele é para analisar a suspensão liminar. Isso. O Supremo vai analisar agora sim. Agora o mérito. O mérito desse pedido. Na verdade, aí, como é um caso de suspensão de tutela, o tipo de processo, a classe processual é de competência da presidência, e foi uma decisão da presidência lá, que foi usada até como paradigma, né? Foi usada como dizendo que se desrespeitada, é uma decisão, em princípio, do presidente do Supremo Tribunal Federal dizer se a lei vale, se a lei não vale, se derruba a decisão da STJ, entendeu? Tá. Então, assim, isso ficou a cargo do ministro Fux, porque na época ele era o presidente da Corte. Exatamente. 2021. Isso. Tá, mas agora, o caso, ele fala mesmo no voto dele, dizendo, não, é competência do Supremo, e quem vai decidir é a presidência do Supremo, Barroso. Porque a classe processual é de competência do presidente da Corte. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso que vai se pronunciar sobre a agora vamos acompanhar ou não. Exatamente, da possibilidade ou não do município pegar de volta a administração da linha amarela sem pagar indenização para a empresa concessionária. Beleza. Vamos falar que a Corte também concluiu o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, nossas famosas ADIs, e com isso manteve a validade de uma lei federal que assegura autonomia técnica, científica, funcional aos peritos criminais. Foram 3 ações julgadas em conjunto aqui, Ale. 2 ações diretas e um recurso extraordinário com agravo. Tá. As 3 versando sobre a questão de peritos, né, de órgão de perícia e de peritos. Tá. Né? Então, em 2 casos, vamos uma por uma aqui? Uma por uma, Cobrapol. Isso. Essa primeira foi a de 4354 da Cobrapol, contra uma lei federal que regulamenta a perícia oficial brasileira, tá? E conferia autonomia técnica, científica e funcional para os peritos criminais. Tá? A Cobrapol disse que isso seria uma competência dos estados e não da União legislar sobre isso, que teria tirado cargos e tal. E que a norma acaba restringindo os cargos de peritos oficiais, policiais, civis, a apenas 3 tipos, né? Perito criminal, médico, legista e odontologista. Isso, mas por unanimidade o Supremo considerou constitucional essa lei que regulamenta essa perícia oficial no Brasil e dá com autonomia técnica. Então, o Supremo aqui reconheceu autonomia técnica, científica e funcional dos peritos criminais. Perfeito. Aí vem uma nova, deixa eu ver qual... A próxima é da AGU, não é isso? A próxima presidência da República. Mas vamos falar primeiro do recurso extraordinário? Vamos. Porque ele é similar ao tema que é, de novo, a questão da autonomia. Tá. Aqui é uma lei, vamos ver de onde, do Maranhão, que criava um órgão de perícia oficial dentro da estrutura da Polícia Civil com autonomia financeira e orçamentária. Certo. E aí os ministros, então, o Estado do Maranhão recorreu ao Supremo querendo a validade da lei, né, com a garantia dessa autonomia orçamentária e financeira. E aí os ministros entenderam, no mesmo entendimento da ação passada, que a categoria, as perícias têm autonomia técnica, científica e funcional, mas elas não têm autonomia orçamentária e financeira. Elas não são um órgão separado, elas são um órgão ali dentro de um órgão maior, dentro do executivo, elas não podem ter uma autonomia orçamentária, decidir, fazer o seu pedido de orçamento, receber e tratar sozinho. Não, ela não tem isso, ela tem que ter a sua autonomia funcional. Então os ministros entenderam que, no caso aqui, a perícia oficial tem rubrica orçamentária, específica, ou seja, dentro do órgão que ela está instalada, vamos dizer assim, ela tem um pedaço do orçamento que está sendo pedido é para ela. Tá? Ela tem essa rubrica orçamentária específica para garantir exatamente a autonomia funcional, técnica. E essa perícia ela é chefiada por um perito, né? Que é um perito da Polícia Civil, que é destacado ali da estrutura da Polícia Civil. Ele está dentro da Polícia Civil. Então, aí, você ter uma autonomia orçamentária e financeira, você teria que estar fora do esquema da Polícia. Não, ela está dentro da Polícia, então ela é um órgão ali interno, nenhum outro órgão tem autonomia orçamentária e financeira e, da mesma forma, o órgão dos peritos também não vai ter. Ela tem a sua garantia de sua autonomia funcional. Ela tem essa garantia dessa rubrica que eles dão para ela poder exatamente exercer a sua autonomia, mas no desempenho das suas funções, e não orçamentária e financeira. Então, os ministros, nessas 2 ações, eles garantem essa autonomia funcional, mas não orçamentária e financeira para a classe dos peritos. E aí vamos falar da terceira, que é essa sim, que foi movida pela AGU. Isso, o presidente da República contra uma lei do Rio Grande do Sul,
que, entre outros, garantiu o porte de arma de fogo para servidores do Instituto Geral de Perícias, um porte de arma pessoal, Ah, entendi. tá? E esse instituto é um órgão da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Isso, também isso. vinculado, Isso, né? exatamente. Aí a norma dizia que as armas seriam de propriedade, responsabilidade e guarda do servidor. Aí os ministros entenderam, não, esse porte de arma pessoal, isso é outra É coisa. outra coisa. É outra Não coisa. está vinculado ao seu serviço. Para atuação, eles têm direito a porte de arma funcional no exercício da sua função, quando necessário. Os peritos Cumprindo todas as criminais. regras, Isso, né? e perito Enfim. criminal. Mas quem vai fornecer a arma é o Estado, é o órgão. Né? Como, os ministros deram exemplo, como fornece um colete à prova de bala. O colete à prova de bala não é a pessoa que vai lá e compra o seu. É quase Não, aquele é o EPI, né? Estado. Equipamento de proteção individual, Muito é bem isso. lembrado, Não é usado como isso. isso. Eles correm riscos, Uhum. então eles vão muitas vezes com colete à prova de bala e com a arma. Mas o colete é do Estado, é do órgão que fornece a Saiu arma da da função, mesma tá forma. aqui, tá entregue. Devolve. Se a pessoa quiser ter um porte de arma pessoal, os ministros deixaram claro, vá lá e tente fazer o seu porte de arma como cidadão, enfim, de uma outra forma. Mas nesse caso aqui, a possibilidade do porte é funcional para os peritos criminais que necessitam. Se também não é todo perito. Se a pessoa não vai fazer cena de crime, né, não tem necessidade de ter porte de arma funcional, não há necessidade. Então eles afastaram, né, a norma que declararam ela inconstitucional exatamente porque ela previa esse porte de arma pessoal. Certo. Tá? Deixaram bem claro, a questão da possibilidade do porte de arma é funcional conforme a legislação federal que trata do tema. Ok, agora a gente continuando aqui na área criminal, o plenário acabou por maioria de votos também validando o trecho de uma lei, agora sim, do Estado de São Paulo, que atribuiu ao Conselho Superior da Magistratura o poder de designar sem concurso juízes atuantes nas unidades do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, o DIPO, não é isso? A gente já falou Isso. do DIPO e também do Departamento Estadual de Execução Criminal, DECRIM. DECRIM. Ok. As ações questionavam, a ação, na verdade, é só uma ação direta. Uma DI, né? Isso, questionava a criação, a lei que criou tanto o DIPO quanto o DECRIM, Uhum. né? E, enfim, todas essas formas de como é que funcionava, regulamentou esses departamentos, né? Esse caso já estava em julgamento, foi na finalização. A gente falou dele já. Falou já, a gente já explicou, se não me engano, com a Gisele aqui com a gente. Então já tem bastante já tem tempo. bastante tempo. E aí faltava só definir essa questão Da indicação dos magistrados que dos vão... juízes chefes ali, Isso, que digamos vão assim. tocar esses dois departamentos, né? Certo. Ficou essa dúvida de... houve dois posicionamentos, né, principalmente falando, o ministro Dias Toffoli diz que tem que respeitar a Constituição, que fala em antiguidade e merecimento. Sim. Né? Então, Para toda promoção de juiz, em qualquer tribunal. isso é constitucional, Uhum. tá? É assim que faz. Então você não pode criar um órgão e dizer que o Conselho Superior, porque aí você está ferindo o princípio da moralidade, da impessoalidade, né? O Conselho vai dizer assim, eu quero esse juiz, eu quero aquele, por que vai escolher um ou outro sem um critério? Não. Então a discussão era, vamos colocar critério, não vamos colocar critério, tem que ser por tempo, E o ministro Toffoli veio, não, é constitucional, promoção por merecimento, né, ou antiguidade. Então, essa basicamente era o que faltava. A norma, a criação desses departamentos já tinha sido confirmada, na verdade, né, a validade da criação desses dois departamentos, e faltava só essa questão. O ministro até fala, ele explica que já tinha uma resolução do Tribunal de Justiça adequando a indicação de juízes, mas a lei que está sendo questionada continuava em vigor. Então, precisava dessa decisão do Supremo dizendo, olha, isso não pode, tem que funcionar por meio de merecimento ou antiguidade, como manda a Constituição, mas para evitar a insegurança jurídica... ele precisava declarar a inconstitucionalidade, né? Isso, precisava declarar... Desse trecho específico que trata da designação dos juízes. E a decisão tem eficácia a partir de 24 meses da decisão. Questão dessa da segurança, né? Pode ter casos que ainda estão, para dar tempo de resolver, enfim, tudo isso. A partir de quando? 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento, que é normalmente o ponto inicial, é o prazo normalmente. É isso tudo. É tudo isso e mais um pouco, né? Mauro de Deus. Mas tem mais semana que vem? Semana que vem tá movimentada também. Semana que vem a coisa já começa na segunda-feira com essa audiência pública sobre os impactos das apostas online do Brasil, as famosas bets.
bets. O tema que está tomando conta, você não consegue Não abre abrir um uma jornal, agência que não fale de bets. não assiste uma televisão em que não se fale de bets, todos os problemas envolvidos com bets. Audiência que dia? Muito dinheiro, segunda e terça-feira, dias 11 e 12, né? Tá. Essa é uma ação que a Confederação Nacional do Comércio entrou contra a lei das bets, pedindo que ela seja declarada inconstitucional, e aí fala a questão de endividamento de família, vício em apostas, orçamento familiar complicado, esses dinheiros de benefícios continuados do governo estão Estão sendo colocando em usados bets. nisso, Então, assim, está causando problema de saúde, problema mental, problema financeiro, vários problemas. E aí voltamos àquilo que a gente falou no começo, audiência pública para ouvir especialistas. E aí o ministro Fux deixa bem claro, o objetivo não é colher interpretação até jurídica, mas questões associadas à saúde mental, impacto neurológico. Psiquiatra. É isso que a audiência pública tem a função para as pessoas entenderem. A sociedade vindo falar do que entende. E é Porque tão de importante jurídica a casa abrir as portas para isso, né? É fantástico. E eu isso é muito legal. costumo acompanhar todas e a gente como cidadão, Adquire aprende muito muito, conhecimento, adquire né? muito conhecimento, consegue ver as coisas pelos dois lados. Porque sempre tem, né? Tudo tem os dois lados. Exatamente. Então, segunda e terça, audiência pública sobre bets, um tema que está realmente muito em alta. E que mais? Terça-feira, a sessão das duas turmas. Tá. E na quarta-feira, no plenário, a gente começa o julgamento. Aquela forma que você falou, né? Secamento de duas fases. Vamos com as sustentações, o relatório da DPF 635, chamada pela imprensa do Rio a DPF das favelas, como eles costumam chamar, e não adianta, porque é assim que eles chamam, ficou assim lá no Rio de Janeiro, que trata da letalidade policial das comunidades do Rio de Janeiro, aquela ação que se determinou a colocação de câmaras corporais, né, no uniforme na das hora polícias. Que foi fazer operação policial nos morros, comunidades, enfim. E isso fora uma série de outras determinações, mas essa ficou muito marcante, né? Então agora eles vão julgar o mérito dessa ação, começa na quarta-feira com o relatório do ministro Edson Fachin, que é o relator, e as sustentações orais. É isso. E na sequência, a previsão é do julgamento de um recurso que trata da ilicitude de provas a partir de revista íntima de visitantes em presídios. Também é um tema bastante polêmico. Aquela questão de preservar a intimidade, exatamente. De quem vai, se pode, se não pode. Isso, a gente já tem votos do ministro Edson Fachin, relator, que ele é contra a prática da revista íntima, e do ministro Alexandre de Moraes, ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. E tem voto do ministro Alexandre, que aceita a possibilidade da revista em casos excepcionais, com concordância do visitante, feito por pessoa do mesmo gênero e obrigatoriamente por médicos no caso de um exame invasivo. Então ele coloca uma série, né, de condições para que seja feito, mas aceita em casos excepcionais. A gente tem essas duas posições, tem plenário, no caso volta. Quarta e quinta. Plenário, sexta feriado, mas quarta e quinta vida normal. Quinta com plenário. E o plenário virtual começou hoje, né, às 11 horas, e passa a semana aí com julgamentos também acontecendo. Essa questão de eleições nas assembleias estaduais, alguns estados antecipando eleições para poder eleger chapas que já estão no... Enfim, essa questão tem, né, veio vários casos aqui para o Supremo e tem 2 ou 3 que estão no plenário virtual sendo julgados essa semana. Uma semana, mais uma, exatamente, mais uma para a gente mergulhar e ver o que vai sair lá na quinta-feira no final para fazer um podcast cheio de assunto para conversar. Mas gente, é isso. Obrigada a você pela paciência com a gente hoje, que foi longo, mas eu acho que a gente conseguiu mais ou menos passar. Mas eu acho importante você que nos acompanha ficar ligadinho também no nosso YouTube, canal do STF no YouTube, todos os julgamentos. Normalmente quem gosta do podcast é a mesma pessoa que acompanha o julgamento ali das sessões plenárias, enfim, tá tudo lá na página do STF no YouTube. E se você quiser ver em detalhamento, acompanhar em detalhamento também as notícias, tudo que sai de notícia aqui no Supremo, tá tudo lá no nosso portal, stf.jus.br. Isso, você encontra notícias, tem informação à sociedade, aquele resumo que é feito já nessa pegada aí do ministro Luiz Roberto Barroso, de falar de se comunicar bem com a sociedade, então explica o que são os julgamentos. Então é isso. A pessoa que vê aqui, principalmente hoje, que a gente falou de tantos temas, porque a gente não aprofunda tanto. Se tiver interesse em algum específico, tá lá no YouTube. E tem número das ADIs, número dos processos. É um painel bastante intuitivo, né? A gente falando aí do painel do STF, é bem facinho de navegar. Sim, a página é tranquila. O YouTube também você vai encontrar as ações. Tem o aplicativo TV Justiça Mais. Vamos trazer para Sartinha aqui para mim? Isso. Não, tá muito, não, mas é bom mesmo. Você pesquisa lá, esse aplicativo você coloca na lupinha, pesquisa pelo tema, você consegue ver tudo separadinho lá, segmentado. Isso. Então, se algum tema aqui facilitar a sua vida. Isso, algum tema que interessou, a pessoa vai lá, pesquisa, se aprofunda, vai discutir, vai conhecer mais. Isso é importante a gente sempre lembrar, né? Porque a gente acaba passando batido às vezes. Isso. Enfim, é muita informação, mas fica aí a dica para você. Mais uma dica é o nosso e-mail. Se você quiser, enfim, trazer alguma sugestão pra gente, trocar uma ideia, podcast@stf.jus.br.
A gente se vê aí na semana que vem. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Ale. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.